Bom, aconteceu no Pernambucano, no final dos anos 90, teve um jogo no Sertão e o Campeonato Pernambucano pega um período de muita chuva, né? Quando ele não pega a chuva forte ali do fim do ano, né? Da passagem do ano janeiro, fevereiro, já pegava, na verdade, no passado mais o inverno. E choveu muito em Serra Talhada, um jogo entre Ferroviário e Sport. Caiu um temporal em Serra Talhada e eu estava lá nesse jogo. Esse jogo tem duas histórias. Primeiro foi a transmissão da Rádio Jornal. Eu levei choques a transmissão inteira, né? Cada descarga elétrica que dava era um relâmpago, né? Como se fosse uma descarga elétrica. Então, eu sentia no microfone. Então, por várias vezes eu começava a narrar e soltava o microfone, voltava a narrar por causa dos choques intensos que eu tomei a transmissão inteira. O comentarista estava do meu lado e disse, não, vai na base do choque mesmo, não tem muito o que fazer. Então, tomei pequenos choques ao longo da transmissão. Os dois primeiros choques eu até falei, opa, tem um choque aqui. E depois fui me acostumando a levar os choques. Aí narrei o resto do jogo sem os choques. E um fato muito legal desse jogo é que na hora de fazer o sorteio, que chamaram os capitães de Ferroviário e Sport, o campo já estava todo alagado. O árbitro era o Valdomiro Matias, grande Valdomiro, e ele joga a moeda para cima e a moeda cai no chão, mas cai dentro de uma poça d'água. E aí não dava mais para ver onde estava a moeda. Onde está a moeda? Só tinha água no gramado. E ele procurou um pouco e os jogadores, todo mundo olhando, até que ele disse, ó, a gente não vai ficar aqui, fazer esse papel de bobo, ficar dentro d'água procurando uma moeda. Dificilmente a gente vai encontrar. Talvez encontre, mas não tão rápido. Aí foi tirado o sorteio na base do par ou ímpar. Foi a primeira vez que eu vi os jogadores fazendo par ou ímpar para saber quem ia ficar com a bola e quem ia ficar com o campo no Campeonato Pernambucano. Então essa história foi muito legal lá em Serra Talhada, numa noite chuvosa, no sertão pernambucano. Olha, no começo dos anos 2000, o 7 de setembro era um dos representantes ainda, né, do Campeonato Pernambucano na cidade de Garanhuns. E eu fui para Garanhuns para narrar um jogo do 7 de setembro. 7 de setembro e Santa Cruz, lá no Gigante do Agreste. Inclusive tenho muita saudade, o 7 de setembro saiu, né, do Campeonato Pernambucano, mas era, historicamente, desde os anos 80, o representante do Agreste Meridional no Campeonato Pernambucano. Um jogo noturno e todo mundo sabe que Garanhuns fica a mais de 1.100 metros de altitude. Inclusive o campo do 7, né, o Gigante do Agreste, fica numa parte alta da cidade. Daqui a pouco, por volta dos 30 minutos, 40 minutos do primeiro tempo, começou a baixar a neblina e o campo, e ninguém começava a se observar de longe. E dentro de campo também foi ficando difícil, até que houve uma paralisação. Foi a primeira vez que eu vi no futebol nordestino, né? Nós estávamos falando de Nordeste brasileiro, uma região muito quente, a bola parou de rolar e o árbitro teve que esperar aproximadamente 15 a 20 minutos, ou mais até, para voltar para o jogo, porque ninguém conseguia mais ver ninguém dentro de campo. A neblina baixou de uma forma, né, aquela névoa, que ninguém conseguia mais se observar. Imagina quem estava na cabine. Então eu comecei a narrar, e quando a bola era lançada nas pontas, no lado mais longe de onde eu estava, já não conseguia mais identificar os jogadores. E eu me lembro que eu falava com os repórteres, olha, quem é que tá com a bola aí na direita? Porque eu não estou conseguindo mais ver quem é que tá com a bola. Até que o árbitro entendeu que o próprio público estava prejudicado, não conseguia mais ver jogo por causa da neblina forte em Garanhuns, em pleno Campeonato Pernambucano. Então é a primeira vez que eu vi um jogo paralisado no Nordeste por causa da neblina e do frio. Olha, no final dos anos 90, né, muita gente gosta de carnaval e todo mundo sabe que o Campeonato Pernambucano é dentro do carnaval. E a federação marcou um jogo para o sábado do Galo da Madrugada, e esse jogo foi em Serra Talhada. À época, nós tivemos que escalar uma equipe para fazer o jogo lá em Serra Talhada. Eu até que trato bem o carnaval, né, não sou muito fulião, gosto de carnaval, mas só para olhar. Na verdade, não sou muito fulião. Mas os que foram comigo na equipe gostavam do Galo da Madrugada, gostavam de carnaval. Bom, não preciso nem dizer que de Recife até Serra Talhada, ninguém estava tratando bem o pessoal da federação, né? Sempre que falava da federação, e aí ficou meio que uma piada pronta dentro do carro que a gente fez o deslocamento. Quando falavam, e a federação e o carnaval? Sempre alguém fazia uma vaia ou tinha uma palavra ruim para dizer contra a federação por ter marcado um jogo no sábado de carnaval. O Santa Cruz venceu o jogo por 1-0, um golaço de Sabino, eu me lembro desse jogo. E depois do jogo, claro, todo mundo disse, ó, ninguém quer saber mais de nada, agora começa o nosso carnaval. Vamos procurar um lugar para a gente descansar, para tomar uma cervejinha, para relaxar, porque um jogo no sábado de carnaval em Serra Talhada ninguém merece. Mas era o apertado calendário do futebol que teve uma partida no sábado de carnaval, enquanto estava todo mundo no Galo, a gente estava em Serra Talhada transmitindo o Campeonato Pernambucano.